Graça e paz, vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo de Apocalipse. Estamos na carta de Éfeso, de Sardes, dando encerramento, é uma conclusão. Alguns versículos que eu não li, eu gostaria de ler para deixar para os irmãos, entendeu? Uma interpretação daquilo que o Senhor queria dizer para aquela amada igreja. O versículo 5, ele trata de quê? O versículo 5 é inteiramente a promessa do Senhor aos vencedores, aqueles que vencerem o quê? Esse versículo fala da morte, vencerem a morte, vencerem a degradação. O Senhor os recompensará, os vencedores, que será cumprida no reino milenar, após ele voltar. Entendeu? Então isso será uma recompensa. Não é verdade? As bênçãos de Deus sendo participada pelos vencedores. Deus lhes preparou essas bênçãos. Não é verdade? Os nomes de todos os santos escolhidos por Deus, predestinados para participar das bênçãos, estão escritos neste livro. Vamos ver Lucas, capítulo 15, 21 e 22. Lucas 15, 21 e 22. Lucas 15, capítulo 21 e 22 diz assim, ó. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno. Aqui já tem um arrependimento de ser chamado teu filho. Este filho se achegou ao pai e declarou que ele não era digno de ser chamado de filho, de receber nenhum tipo de recompensa do seu pai. Não sou digno de ser chamado do seu pai. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Então quer dizer o quê? Que este filho está se tratando do filho pródigo, que saiu de casa, gastou todo o dinheiro do seu pai, não é verdade? Mas quando ele retorna com o coração arrependido. E ele declara para o pai que ele já não é digno de ser chamado de filho. Então o pai chama seus servos, manda escolher a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo e faz um banquete para aquele filho. Por quê? Houve um arrependimento. Toda vez que nós erramos, não importa a situação, não importa que tipo de erro ou que tipo de pecado nós viemos a cometer. Se trata de arrependimento. Se o arrependimento for genuíno, o Senhor está pronto para nos arrepender. O Senhor estava pronto para perdoar tudo aquilo que aquela igreja em Sardes tinha cometido, tinha sido influenciada, não é verdade, pelos ensinamentos de Jezebel, da igreja em Tiatira, porque eles passaram por ali, eles são os remanescentes. Remanescentes significa os que sobraram, eles foram para a igreja, então, em Sardes. Por isso essa igreja é chamada de quê? A igreja em reforma. Então, toda vez que nós nos achegamos ao Senhor com um coração de arrependimento, produz perdão para nós.
Judas traiu o Senhor, não houve um arrependimento. O que aconteceu? Ele se enforcou e se matou, não é verdade? Isso não é arrependimento. Já Pedro, ao negar o Senhor, ele se arrependeu, teve fruto de arrependimento. E isso fez com que o Senhor trouxesse ele novamente para dar continuidade ao seu ministério como discípulo. Como é dito lá, dizei às mulheres e a Pedro que eu estarei esperando eles no lugar que eu marquei. Então, isso é o que? Arrependimento. O remorso produz morte. O arrependimento produz vida. Quando nós nos arrependemos, nós podemos desfrutar do gozo e da vida do Senhor. O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, para colocar um anel em nosso dedo, nos dar vestimentas limpas e novas, para que voltemos a desfrutar juntamente com Ele da sua graça, do seu banquete e do seu amor. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, ó. 1:30 diz assim, capítulo 1, versículo 30 diz assim, ó. Mas vós sois dele, nós somos de quem? De Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos ao Senhor, nós passamos a ter novamente comunhão com Ele. E Ele se torna para nós o quê? Sabedoria. Para quê? Para que não venhamos mais cometer os mesmos erros. Uma pessoa, quando é nova, ela comete alguns erros, não é verdade? Mas quando ela amadurece, ela já não comete os mesmos erros, porque ela aprendeu com seus erros antigos. Então, quando o Senhor, nós nos achegamos ao Senhor, Ele nos perdoa e nos dá sabedoria para que venhamos lidar com toda situação negativa, com toda situação degradada que está à nossa volta. E Ele também é o que para nós? É nossa justiça. Nós já não confiamos mais na nossa própria justiça, não confiamos mais na justiça dos homens. Claro que temos que obedecer à justiça do homem, porque isso é bom para Deus, como está lá em Timóteo, mandando que nós venhamos orar por toda autoridade, mas o Senhor é a nossa verdadeira justiça, e Ele também se torna a nossa santificação. Pelo fato de estarmos nele, se alimentando dele, porque a palavra também diz lá em João, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Começa a participar da santificação do Senhor e de sua redenção. Redenção é que fomos purificados, fomos lavados, fomos redimidos de tudo aquilo que cometemos que não agradou a Deus. Então aquela igreja em Sardes, ela precisava se voltar ao Senhor, consolidar o restante que estava para morrer, porque ela tinha a aparência de que vive, mas estava morta. Morta por causa de quê? Por causa da influência
maligna, por causa do sistema maligno que se encontrava ali naquela igreja. O ensinamento de Jezabel, levando eles a comer comida sacrificada a ídolos, levando eles à fornicação, levando eles a fazer coisas heréticas, coisas que não agradavam a Deus. Mas ali, graças a Deus, tinha alguns que andaram com o Senhor com as suas vestes limpa, pura, purificada, e eles eram dignos de que seus nomes viessem ser confessado diante de Deus e dos anjos. Então essa palavra, a igreja em Sardes, nos ensina a aplicar hoje em nossas vidas de uma forma muito cabal, de uma forma muito prática, como também está escrito em Filipenses, capítulo de número 1, que nos ensina, entendeu? A deixar tudo para trás. Você que cometeu algum erro, você que cometeu alguma falha, alguma situação que não foi agradável a Deus, você não pode ficar ruminando isso. Você tem que se achegar a Deus, pedir perdão, lavar suas vestes, se purificar, receber a sabedoria de Deus, receber a santificação de Deus, a redenção de Deus, a justiça de Deus. Você agora precisa andar pela justiça de Deus, porque o Senhor é justo e nós devemos também ser justos, pois Paulo aqui em Filipenses capítulo 1, ele fala: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não estava somente se referindo ao morrer fisicamente, mas ao morrer para tudo aquilo que era velho, para tudo aquilo que foi ensinado Paulo, do judaísmo, para todas aquelas práticas que não levou a ele a Cristo, simplesmente levou ele a perseguir até mesmo os cristãos e a permitir com que as pessoas viessem matar os cristãos. Lembra que Paulo estava ali assistindo a morte de Estevão. Não diz que Paulo matou Estevão, mas ele estava ali assistindo, ele estava ali acompanhando, ele estava ali consentindo com que aquele fato, com que aquela morte viesse a acontecer. Então Paulo aqui ele diz que ele já estava morto com Cristo, não é verdade? E que para o viver para ele era Cristo. O que mais importava para o apóstolo Paulo era Cristo. O morrer é lucro. Mas se vivo na carne, resulta para mim em fruto no meu trabalho. Então não sei o que escolherei. Não é verdade? Ele está dizendo, mas se viver na carne resulta para mim em fruto do meu trabalho, todo o trabalho que Paulo fez, não é verdade, era morte. Antes dele se tornar Saulo, antes dele se tornar Paulo, tudo que ele fazia, não é verdade, produtos, coisas que geravam morte. Era o costume dos judeus. Como já foi falado em outras cartas, eles faziam as coisas, achavam que estavam servindo a Deus, mas não estavam servindo a Deus, não é verdade? Ora, estou constrangido dos dois lados. Tenho o desejo de partir, ele tinha o desejo de partir, corpo físico, de morrer, mas também tinha o desejo de estar com Cristo. Ele tinha também o desejo de estar com Cristo, pois isso
é incomparavelmente melhor. E estar com Cristo é algo muito melhor do que estar vivendo aqui nesta terra, não é verdade? E de outra forma, quando você é um cristão, você passa por muita dificuldade, que nem a igreja sofredora, a igreja de Esmirna. Ela era uma igreja sofredora, uma igreja que era defamada, uma igreja que era perseguida. Porém, tinha um prêmio para ela, tinha uma coroa. A coroa da justiça, como Paulo fala, já estava guardada para ela. Então, queridos, o viver para nós é Cristo, morrer é lucro, lucro é largar tudo aquilo que o velho homem fazia, que o velho homem produzia. Nós não podemos trazer para a igreja aquilo que é do velho homem, como a igreja em Pérgamo ela fez. Ela trouxe aquilo que era do homem e tentou usar na igreja. Tudo que eu sei, eu posso ser um professor, mas a minha habilidade como professor precisa primeiro passar pela cruz. Ela precisa ser aprovada por Jesus. Se ela for aprovada, ela vai ser usada pelo Senhor. Na igreja não se pode usar nada natural. A igreja não pode usar fermento. A igreja não pode usar nada que venha do homem, porque do homem só vem o quê? Madeira, palha e feno. Essas três obras, elas desaparecem. Uma hora isso vai acabar. Ou alguém te decepciona, ou alguém não concorda contigo, ou alguém te aborrece, ou alguém te critica no teu serviço, e pelo fato de você não estar fazendo no Senhor, você vai se aborrecer e vai fazer o quê? Vai abandonar o seu ministério. Por isso é necessário levar para a igreja somente o quê? Cristo. Porque Deus só aceita Cristo como oferta. A oferta perfeita, a oferta que foi aceita por Cristo na cruz, foi o quê? Foi o seu Filho amado. Ele aceitou esta oferta e isso lhes agradou, e isso o agradou, porque Jesus, mesmo sendo homem, ele não tinha pecado nenhum. Ele era um homem, 100% homem e 100% Deus, porém, sem pecado nenhum, sem pecado, sem defeito. Os seus atributos eram atributos elevados, as suas virtudes eram virtudes elevadas, virtudes que tinham o quê? O procedimento do próprio Deus. Ele não fazia nada sem antes ter comunhão com o Pai. O Pai estava ligado com ele, tinha uma escada no céu, a terra, que ligava Deus a Jesus, Jesus a Deus. Então tinha uma comunhão entre o Pai e o Filho, e tinha o Espírito Santo instruindo o Filho amado Jesus. E se achando nele, achando que é em Cristo, não tenho minha própria justiça. Nós não temos que ter a nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça é falha. Nós usamos elas de maneira errada, julgamos as pessoas por uma falha, julgamos as pessoas por um defeito, nós escolhemos as pessoas que queremos que ande conosco, nós escolhemos as pessoas que queremos que viva conosco. Hoje existe uma ideia de afinidade. Não, eu tenho mais afinidade com o irmão tal, eu tenho mais afinidade com o irmão, com outro irmão. Não, querido, na igreja não existe
essa tal de afinidade. Nós devemos ter afinidade uns com os outros, porque somos membros do mesmo corpo. A minha mão direita tem que ter afinidade com a mão esquerda, ainda que a esquerda não faça as mesmas coisas com a direita. Então o nosso corpo está totalmente interligado uns aos outros, um ao outro. Os nossos membros estão todos eles interligados. Até a junta que você não vê, ela está interligada. Se tirar a junta daqui, os ligamentos daqui, esse braço ele vai ficar totalmente mole, ele vai cair, ele vai padecer. Então nós não podemos ter esse negócio de afinidade. Nós devemos amar os irmãos da mesma maneira que amamos os outros. A Bíblia diz: dê honra a quem não tem honra. Não é verdade? Quem já tem honra não precisa de mais honra, mas aquele membro que não tem honra, você precisa dar mais honra para ele. E vamos continuar aqui dizendo, Paulo dizendo que ele não vivia pela sua própria justiça, que procede da lei. A justiça que ele conhecia procedia da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseia-se na fé. A justiça que procede de Deus, ela se baseia na fé. Vamos para Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim, ó, 2:11, fiel é a palavra. Que é fiel? Quem é fiel? Fiel é a palavra, pois se já morremos com eles, também viveremos com ele. Se morremos com Cristo, um dia também viveremos com ele. Nós teremos nosso corpo totalmente glorificado na sua volta. Quando o Senhor voltar, o nosso corpo corrupto deixará de ser corrupto. Nós receberemos um corpo cheio de glória, um corpo puro, um corpo sem pecado, um corpo totalmente novo, um corpo totalmente cheio de justiça de Deus, cheio da sabedoria de Deus e cheio da santidade de Deus, porque a palavra é fiel. Isto é a palavra de Deus sendo prometida para cada um de nós. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 19. Amém? Vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu ler mais um pouquinho aqui da igreja de Sardes, para a gente ir para o capítulo de 19. Não é assim? Então, os crentes vão desfrutar as bênçãos de Deus, né? Essas bênçãos ocorrem em 3 etapas. Primeiro, ela ocorre aonde? Na igreja, no corpo de Cristo. Nós devemos desfrutar das bênçãos de Deus. É o antigozo. Não é verdade? Quando nós desfrutamos da bênção de Deus na igreja, nós estamos desfrutando do antigozo do reino milenar e da nova Jerusalém. Nós estamos simplesmente noivando com Cristo. Antes de acontecer um casamento, ao noivar. Quando nós estamos desfrutando da igreja, nós estamos noivando com Cristo, conhecendo Cristo diariamente. Cristo está nos conhecendo diariamente. Como Paulo fala, Cristo está sendo formado em cada um de nós, transformando o nosso caráter, transformando a nossa mente, transformando a nossa vontade, transformando a nossa emoção. Então, o primeiro estágio, o primeiro passo é você desfrutar de maneira muito real
a vida da igreja. Quando nós desfrutamos da vida da igreja, nós participamos das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor. Segundo estágio, o reino milenar. O reino milenar é um prêmio para quem viveu a vida da igreja como servo bom e fiel, como servo que não deixou a nada a desejar, como servo que foi prudente, como servo que foi aquele que levou a cabo tudo aquilo que Deus colocou diante dele para que ele pudesse fazer, como servo que pregou o evangelho, como servo que evangelizou, como servo que apacentou as famílias, como servo que cuidou das pessoas que estão encarceradas, como servo que fez o que? Missão, cuidou das nações, porque nós governaremos as nações, como já foi falado lá em Coríntios, não sabeis que vós governareis as nações? Então, querido, essa bênção é uma realidade para nós, se nós vivermos a vida da igreja de tal maneira. Esse viver na vida da igreja nos levará a viver o reino milenar. Terceiro, na eternidade. Nós vamos viver o reino milenar na eternidade. Nunca vai acabar este gozo, este banquete, este desfrute, as bênçãos do Senhor na etapa da igreja, como perdão, a redenção, a regeneração, a vida eterna, a natureza divina. Tudo isso nós vivemos aonde? Na vida da igreja. Porque no reino não vai haver necessidade de ser perdoado, porque tudo já está pronto. Os crentes já amadureceram, os crentes já cresceram em vida, os crentes já estão prontos para estar juntamente com o Senhor. E etc. São as porções iniciais. Olha só, é só as porções iniciais. Tem muitas coisas que nos aguarda se vencermos nesta era na vida da igreja. Todos os escolhidos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, tem parte nessas porções. Se teu nome está escrito no livro da vida, se você tem convicção que você está escrito no livro da vida, todas essas porções, todas essas bênçãos iniciais é para você. Essas porções iniciais para começar a vida espiritual só vai acontecer se cooperarmos com a graça cooperarmos ou compreendermos a graça supridora de Deus, que é o quê? A graça que nos amadurece em vida. Nós precisamos amadurecer em vida. É anormal uma criança, quando ela nasce, entendeu? Você olha para ela, coisinha linda, que fofinho, tá? Mas ela tem que passar o quê? Por estágio. Ela tem que começar a nascer seus dentinhos, ela precisa começar a andar, ela precisa começar a crescer, ela precisa se tornar uma criança saudável, ela precisa se tornar um adolescente, ela precisa se tornar um jovem. Se isso não acontece, você se preocupa, porque você está vendo que tem algo anormal. Uma criança, ela não foi feita, não nasceu para ficar no colo para o resto da vida. Uma criança, ela nasce para ter o quê? Essas etapas na sua vida.
andar, comer, falar. Se isso não acontece, é porque não teve um amadurecimento, ela não cresceu. Assim também é conosco. Se nós amadurecermos, teremos o prêmio, como o qual o Senhor nos recompensará. O Senhor nos recompensará quando voltar. O prêmio será a entrada no reino milenar e a participação nas bênçãos divinas de Deus. Nas bênçãos divinas de Deus naquela etapa, tais como o gozo e o descanso do Senhor. Nós desfrutaremos do gozo e o descanso do Senhor, como está lá, não é verdade? Como está lá em Mateus 25, 21. Nós lemos 10, Lucas 10, vamos ver Lucas 10 antes. Lucas 10. Coisa rica, Lucas 10. Então, querido, essas bênçãos são bênçãos para aqueles que cresceram em vida. Você está na igreja para ser aperfeiçoado. Você está na igreja para ser trabalhado. A igreja não tem que se adequar a você. Você que tem que se adequar à igreja. A igreja não foi gerada na cruz para tomar o teu formato. Você foi criado para tomar o formato da igreja. E o formato da igreja é Cristo, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Às vezes eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não vou ficar nesta igreja porque essa igreja não tem nada a ver comigo. Querido, então você não viu nada da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, ela não tem que se encaixar ao seu perfil. Você que tem que se encaixar ao perfil da igreja. E quantos crentes têm pedido para dar baixa na carteira para ir para uma outra igreja? Querido, todas as igrejas têm dificuldade, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, e ele chama os irmãos de santos. Mas se você for ler a carta em Coríntios, você vai ver o que aquela igreja passava. Aquela igreja tinha divisão, aquela igreja tinha várias situações que não agradavam ao Senhor. Porém, o Senhor, através de Paulo, escreve para ela e diz: aos santos que estão na igreja em Coríntios. Então, querido, não existe a igreja perfeita. Existe o crente que permite com que Deus venha trabalhar nele para que ele viva a vida da igreja e amadureça. E pelo fato de nós estarmos na igreja, de vez em quando, o Senhor tem que aparar algumas arestas em nós. Ele tem que nos lapidar. E para que nós venhamos nos encaixar uns com os outros. É uma construção, é uma edificação. Se nós estamos sendo edificados, vai acontecer algumas coisas que vai produzir barulho. Porém, nós precisamos permanecer